Oi, pessoal, continuando a nossa videoaula, tá bom? Sobre a componente assessoria de imprensa, viu? Eu disse lá atrás do trabalho desenvolvido, quais os tipos de trabalhos que uma assessoria de imprensa pode fazer, tá bom? E aí eu vou agora começar com vocês a gente falar como uma assessoria de imprensa pode se comunicar com um veículo de comunicação ou com a imprensa, tá? O assessor de imprensa pode comunicar com a imprensa por meio de uma pauta, tá? Que é aquele convite, tá? Para fazer uma matéria, com uma nota, tá? Uma nota explicativa, uma nota de repúdio, uma nota informativa, enfim, uma nota, que é aquele texto pequenininho, mas que conta tudo, uma nota que a gente chama nota pé para TV, que é quando a TV faz a matéria toda e aí de repente o repórter não deu tempo de pegar a resposta de todo mundo, aí você, enquanto assessor de imprensa, liga para aquele veículo de comunicação e fala assim, fulano, aconteceu isso. Então, é uma nota pé, você dá uma sequência numa nota para o apresentador falar daquele assunto que o repórter foi fazer, tá? Se a gente usa muito, por exemplo, em respostas, por exemplo, de casos policiais, que estão tramitando na justiça, enfim, vários momentos a gente pode usar esse tipo de nota, tá bom? Então, pauta, nota, release e redes sociais. Redes sociais pode ser uma tagzinha, uma artezinha, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser, enfim, várias coisas numa rede social, tá? Uma rede social para uma assessoria de imprensa, dependendo da empresa que você faz, se ela gerar muito conteúdo, o Facebook ainda é o mais indicado, porque o Facebook é mais texto do que imagem, o Instagram mais imagem, mais fotos. Então, se você trabalha, por exemplo, numa empresa de moda, enfim, desse tipo de coisa, você vai trabalhar no Instagram, né? Se você trabalha numa empresa que gere conteúdo, né? Você vai trabalhar com o Facebook. Então, você é capaz de identificar aí, ou os dois, por que não, né? Então, antes de tudo, de qualquer coisa que acontecer, você conhece bem a empresa que você trabalha, você conhece a meta dos diretores, você conhece a proposta que o seu assessorado quer, então você vai fazer um planejamento do que vai acontecer. Então, tem lá o seu assessorado, fala assim, Cristina, vai acontecer um evento assim. Então, você vai sentar com ele, vai saber todas as informações que ele quer que passe para a imprensa dentro daquele evento, para você poder saber escrever a pauta e depois o release. E aí você vai saber nessa conversa, a partir dessa conversa, você vai saber qual vai ser o público, qual a linguagem que você vai usar, quais os veículos que você vai distribuir aquela pauta. Às vezes, uma pauta serve para um blog, serve para um site, serve para uma rádio, mas não serve para uma TV, e vice-versa. Então, você vai identificar quais os veículos de comunicação que você pode propor aquela matéria, tá bom? E aí você vai escrever a pauta, você vai confirmar a presença da pessoa, do repórter, e aí você vai distribuir, e aí você vai confirmar, e aí sim, no dia do evento, você vai receber todo mundo. Antes de começar a coletiva, dê uma conversadinha com os repórteres, dá uma explicada para eles o que vai acontecer, se tiver algum tipo de dúvida, você já esclarece, isso facilita para o seu assessorado, para daí na hora da entrevista o repórter já saber o que ele vai perguntar. Isso é muito importante. A gente acha que não, mas é muito importante, tá? O repórter já tem na mente, a partir daquela conversa que ele teve com você antes da entrevista, ele já sabe, ele já imagina ali na mente dele qual foco que ele vai ter e o que ele vai perguntar, tá?
Então, isso é bem legal, tá? Vamos lá, então. Aqui a gente tem uns exemplos que não dá para mandar para vocês. Eu mando no grupo, tá bom? Para vocês. Vamos lá. As formas de levar a informação para o seu público. Você pode levar essa informação para o seu público. Depois de estudar o público, você pode encaminhar ou fazer essa notícia, essa informação chegar até seu público por meio de uma entrevista coletiva, por meio de uma entrevista exclusiva, tá? Você, às vezes, de repente, o veículo quer e tal, então vocês conversam e tudo. Ah, não, é interessante aquele veículo, só aquele veículo. Então, vai para uma entrevista coletiva. E depois os outros veículos repercutem ou marcam com seu assessorado, sem problema nenhum, tá? Você pode fazer uma entrevista no próprio veículo, tá? O seu assessorado sai da empresa e vai até o veículo, uma rádio, uma TV, enfim, tá? Um site de notícia que tenha uma web TV, tá bom? As redes sociais, tá? Sempre atualizadas, viu? E colaborar também com as mídias institucionais, tá? Que são interessantes, sejam eles em folders, em panfletos, em outdoor, em vídeos institucionais, em campanhas publicitárias, enfim. Isso, nessa parte aqui, nessa última parte aqui, você, enquanto assessor de imprensa, vai trabalhar junto com a agência que atende o seu assessorado, tá? Agência de publicidade, tá bom? Então, feito isso tudo, a norma número 1 é como tratar a imprensa ou a sua relação com a imprensa. O que eu, Cristina, indico? Tenha a melhor relação com o seu colega do veículo de comunicação, tá? Isso evita vários problemas e abre várias portas. Tá bom? Então, trate bem o repórter, trate bem o produtor, tá? Trate bem o editor, trate bem todas as pessoas dos veículos de comunicação, independente de quem ele seja, tá? Trate bem, converse, de vez em quando dá uma ligadinha, e aí, como é que estão as matérias, estão indo bem, o que você gostaria e tal, instigue, procure saber que tipo de informação ou que tipo de material aquele veículo de comunicação quer passar para os seus, para o seu público, que você possa ajudá-lo. Então, você, vamos supor, uma televisão, uma rádio, um jornal, um site quer fazer uma matéria sobre inovações de um hospital, inovações de um tratamento de veias, né? Então, ali, igual, Cristina, eu gostaria de saber, assim, você tem como apurar isso para mim? Tem, então aí você vai apurar. Você vai atrás do especialista, você vai conversar, você vai ver o que tem de novidade, e aí você vai propor para aquele veículo de comunicação, tá? Então, trate bem o repórter, viu? Promova eventos significativos, datas comemorativas, isso é muito bom. Dia do repórter, dia do radialista, dia do jornalista, dia não sei. Faça esse tipo de evento. Faça as coletivas às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, com alguma coisinha como se fosse uma confraternização. Por que eu brinco com esses horários? Porque uma televisão chega, faz uma entrevista 9 horas da manhã, a equipe de TV tem condição de trabalhar aquela matéria para sair no jornal da hora do almoço. Às 3 horas da tarde dá tempo de trabalhar a matéria para sair no jornal da noite. Então, no meio da tarde, no meio da manhã, tá bom? Então, isso é muito interessante. Esses eventos que eu falo para a gente promover,
Isso estreita relações, tá? O repórter, os jornalistas, nós nos sentimos bem em sermos lembrados em determinadas datas, tá? E isso é muito importante, tá? Uma coisa muito, muito, muito importante que já aconteceu comigo enquanto repórter e que quase morri do coração. Você, assessor de imprensa, nunca peça para o repórter, para o jornalista, que antes dele publicar a matéria, que você veja a matéria. Não faça isso. A partir do momento que você ou seu assessorado passou as informações para o repórter, aquelas informações já não são suas, são do repórter. A responsabilidade é dele de escrever. Por isso, o que você passar, o seu assessorado passar para o repórter ou para o jornalista, tem que ser de forma mais clara possível. Porque se der algum erro lá na frente e for publicado com erro, você tem que ter você tem que ligar na TV, vamos supor, né? Ligar naquele veículo de comunicação, saiu errada a informação, aí você tem que reeditar, fazer e tal. Aí o apresentador tem que falar, olha, desculpa, falamos tal coisa e é assim, se desculpar com o público. Então, quer dizer, o trabalho é muito grande, tá? Então, tenha a maior clareza possível na hora de passar as informações. Por isso, é importante você treinar o seu assessorado, tá? Faça perguntas para ele, tá? Das mais variadas dentro daquele assunto, mas das mais variadas possíveis, para ele se treinar a falar, a estar bem esclarecido e saber como ele vai responder, tá? Isso evita um monte de problemas, tá bom? Cumpra com os horários marcados. Você marcou uma coletiva 9 horas da manhã, tá? 9h10 não chegou todo mundo, espera mais um pouco, espera 20 minutos, que seja. Espera um pouco, mas não espere muito, porque você tem que ter a consideração com quem chegou primeiro, com quem chegou no horário, com quem chegou no horário. Então, marque o horário, espere um pouco, dê seus 10, 15, 20 minutos de tolerância e aí comece a matéria com quem chegou no horário, né? Nada mais justo, né? Não? Uma coisa importante, o repórter recebe informação, ele não recebe confidências, tá? O repórter não é seu consultor confidencial, tá bom? Quando seu assessorado quer contar alguma coisa, ou você mesmo, assessor de imprensa, quer contar alguma coisa que não seja para divulgar no veículo de comunicação, peça a ele muito claramente. Fulano, eu vou te explicar, mas para você entender. Não é para ser publicado, mas é para você entender, tá? Então, não é aquela coisa assim de que, eu vou contar, não vai. Não, você corre o risco, tá? Então, o repórter, ele tem a informação, ele não tem confidências, tá bom? A partir do momento que a informação é repassada ao jornalista ou ao repórter, ela pode se tornar público caso a sua importância, tá bom? Então, tenha cuidado ao falar, no que falar e as expressões usadas, tá bom? Isso pode gerar problemas, viu? Mais ainda, relações com a imprensa, evite confrontos, trate bem o repórter, tá? Converse, troque ideia, a gente brinca muito, troque figurinhas, tá? Com os repórteres, seja simpático ou simpática com o repórter, tá bom? Isso é muito importante. Converse muito com ele, com o jornalista que for fazer a cobertura,
antes de colocá-lo à frente do seu assessorado. Lembra que eu falei para vocês que quanto mais o repórter souber daquele assunto, ele já vai ter na mente dele o que ele vai perguntar para o seu assessorado. Então, daí a importância da gente falar, conversar, sempre bom conversar antes com o repórter, tá? Oriente também o seu assessorado, tá? Do que pode surgir, do assunto a ser tratado, do tipo de pergunta que pode surgir. Converse com ele, prepare ele para uma entrevista, tá? Isso é importante, isso evita gagueira, evita brancos, evita aqueles vícios de linguagem, tá, né, tá bom? Então, converse, treine, coloque o seu assessor a par de todo o assunto que pode ser tratado, tá bom? Explique para ele, principalmente nesse caso, quanto a demanda vier de fora para dentro, tá? Que nem sempre o seu assessorado vai saber, antes de mais nada, ele vai saber do que o veículo de comunicação quer, porque o veículo de comunicação procurou você, assessor de imprensa, para marcar uma entrevista. Então, explique para ele o que aquele veículo quer, tá? Tente, com a produção do veículo de comunicação, mandar um repórter que seja afinado com o assunto que você vai falar, ou o seu assessorado vai falar. Economia? Mande um repórter da editoria de economia. É política? Mande um repórter da editoria de política. Então, isso facilita, tá? A imprensa erra também, e muito, tá bom? Então, se você, enquanto saiu a reportagem que você propôs, ou que veio a demanda lá de fora para dentro, saiu no ar, você percebeu um erro, ou o erro, entre em contato com o editor, explique o que aconteceu, que eles refazem que eles fazem a correção. Isso a gente vê muito em televisão, né? Não sei se vocês, quer dizer, todo mundo já percebeu isso, né? Então, se houver desentendimento, algum momento meio assim chato entre repórter e seu assessorado, haja rápido, tente equilibrar ali as questões para que nem o seu assessorado saia bravo ou mal falado ou petulante, alguma coisa assim, e nem o repórter, tá? Então, procure dialogar ou acertar as arestas antes que o repórter, antes que o jornalista saia da empresa que você faz assessoria, tá bom? Isso evita muito problema, tá bom? Se houver denúncia também sem fundamento, a assessoria de imprensa também tem que agir rápido e ligar. Por isso a importância do clipping e por isso a importância da gente. Deu a entrevista ou não deu entrevista, que seja, o assessor de imprensa tem que estar ligado em tudo que é notícia, tá bom? Seja sempre gentil, quando o repórter tiver dúvidas, esclareça o mais limpo possível, tá? Isso pode evitar algum desconforto na hora da entrevista, passa confiança na hora da informação, passa credibilidade, seja uma fonte para o repórter. Se o repórter quiser saber alguma coisa de dentro da empresa, ele tem assessoria de imprensa. Então, faça com que o repórter tenha confiança em você para você ser a fonte, porque quer fonte mais segura do que você, só o seu assessorado, tá bom? Ou só alguém do departamento, tá bom? Então, seja a fonte do entrevistador, do jornalista, do repórter, tá? Isso inclui repassar informações a mais para o repórter, para ele poder ficar
a par do que está acontecendo, tá? De repente, a informação que você, o assunto que vai ser dominante naquela coletiva, de repente aquela informação pode ser além daquela que está na pauta. Então, passe o que for preciso para o repórter, tá? E não passe assuntos que não podem ser divulgados, a não ser que você peça antes, tá? Igual eu falei. Mas mesmo assim, você corre o risco. Nunca passe documentos sigilosos, informações sigilosas, não passe. Às vezes você passa alguma informação para você esclarecer aquela dúvida dele. Então você fala, fulano, eu vou te explicar, mas não é para você, não precisa colocar do jeito que eu estou colocando, mas explique para ele. Isso é diferente do que você divulgar dados sigilosos, tá bom? Então, vai acontecer alguma coletiva num gabinete ou na sala do seu assessorado, se tem documentos importantes ou sigilosos na mesa, ou de cunho pessoal, alguma coisa assim, em cima da mesa, você, assessor de imprensa, tenha o cuidado de guardar tudo nas gavetas, tá? Antes da imprensa chegar, tá bom? Isso pode evitar muita coisa, tá bom? Todos os veículos merecem a mesma atenção, tá bom? Por mais que você fale assim, não, veículo X, eu vou passar mais informações para ele do que no veículo Y. Não é. Você pode passar informações que têm a ver com o público, mas não a informação em si, tá bom? Todos os veículos devem ser tratados igualitariamente, tá bom? Todos merecem a mesma informação, tá bom? Se a entrevista for por telefone, atenda o telefone e atenda com prazer, atenda com um sorriso no rosto, tá? Isso faz toda a diferença. Responda o repórter no que ele te perguntar, para depois você passar para o seu assessorado, para que daí ele sim fazer a entrevista, tá? Saiba diferenciar assuntos da empresa com assuntos pessoais, tá? Na sua relação com a imprensa ou na sua relação com o seu assessorado, tá? Saiba distinguir, saiba diferenciar o que é assunto da empresa, o que é assunto pessoal, o que eu posso tratar numa coletiva ou o que eu posso tratar numa roda de amigos, tá? Isso é muito, muito importante a gente saber, tá? Agora, uma relação da imprensa com seu assessorado. Oriente o seu assessorado. Não comente, nem assessor, nem assessorado, assuntos que sejam sigilosos em ambientes públicos. Eu falei isso. A menos que o assessorado, por exemplo, marque um jantar com o repórter X. Ali ele está, o seu assessorado com o jornalista. Então, o seu assessorado vai saber o que ele pode passar ou não, tá bom? Mas, no geral, não passe, tá? Informações para a imprensa são dadas pelo assessor de imprensa, não pela secretária. Marcação de entrevista é feita pelo assessor de imprensa, não pela secretária. Não é que eu estou desmerecendo secretária, não é isso. É porque o assessor de imprensa vai saber o que pode ser passado de informação antes e vai saber a que horas o seu assessorado pode ter, porque você precisa de um tempo antes para prepará-lo, então o assessor de imprensa vai saber qual o horário que pode ser melhor. E mais do que isso, você vai estar ciente do que vai acontecer, tá? Você vai estar acompanhando, quer seja de fora ou quer seja mais por dentro. Você vai acompanhar, você está sabendo o que está acontecendo. Não tem coisa pior no mundo, eu imagino, do que você ser assessor de imprensa de determinada empresa
E aí saiu uma matéria do seu assessorado que você não estava nem sabendo. Pensa, né? Que situação ruim que isso gera. Então, marcação de entrevista e informações são dadas pelo assessor de imprensa, tá? Não sobrecarregue a secretária com mais isso, tá? Isso é seu dever também, tá bom? Se a entrevista por telefone, antes mesmo de dar as informações básicas para o repórter, converse com seu assessorado para que ele saiba de tudo o que pode acontecer e para que ele se intere totalmente do assunto. De repente tem alguma coisa que ele quer passar para a imprensa e que, para aquele veículo de comunicação, e que de repente você não se ateve, ou você de repente você nem sabia com mais detalhes, então você achou que não fosse importante e ele acha importante. Então fale para ele antes de passar o telefonema, tá bom? Assuntos delicados ou sigilosos que não devem ser divulgados, explique para o repórter por qual motivo que não pode, de forma clara e objetiva, tá? Lembra que eu falei? Ao término da entrevista, se o repórter ainda tiver alguma dúvida, você, assessor de imprensa, pode muito bem responder, tá? Dar mais detalhes ou explicar mais bem explicadinho, dar mais detalhezinhos pro repórter. Ao dar os detalhes do assunto antes da entrevista, fale apenas o que você sabe. Fale o mais claro possível. Evite termos técnicos. Ao final, se coloque à disposição do veículo de comunicação para esclarecer qualquer dúvida que não tenha ficado claro, tá? Se não souber, procure o responsável, mas não deixe de responder. Acontece muito, por exemplo, e aconteceu comigo uma certa vez, vou até contar esse caso para vocês. Teve uma vez que aqui em Catalão aconteceu, a cidade inteira escutou um barulho no céu, bum, fez um bum, prédios movimentaram, enfim, foi alguma coisa assim, né, aconteceu alguma coisa. Falei, bom, que eu vou fazer? Imaginei sendo alguma coisa de aviões caças de Anápolis, né? Eu falei, bom, pode ser alguém, eu não sei se eu ouvi alguém comentando ou se eu imaginei, eu sei que eu liguei na base aérea de Anápolis, falei assim, informações daqui só no Ministério da Aeronáutica. Então liguei, a assessoria de imprensa me pediu, falou, olha, Cristina, formalize o seu pedido por e-mail e me dá um tempo porque eu vou checar. Então, a assessoria de imprensa não sabia do que estava acontecendo e não precisava saber também, né? Não tudo que acontece no outro local que o assessor tem que saber, às vezes não sabe, mas ele pediu, espere que eu vou checar. Então, ali eu dei o tempo para ele, mandei a minha demanda por e-mail e logo depois veio a resposta. E realmente eram caças, aviões caças da Força Aérea aqui de Anápolis que estavam em treinamento. Então, ao atingir determinada velocidade, fazia aquele boom. Então, era isso. Então, quer dizer, se você, assessor de imprensa, não souber na hora responder para o veículo de comunicação, peça numa boa, faça assim, espera um minutinho, ou me ligue tal hora, ou eu te retorno em seguida, que eu vou checar. E não esqueça, se há demanda de fora para dentro, peça para ser formalizado esse pedido por e-mail, tá? Que dali fica formalizado, fica guardadinho, bonitinho, tá? Isso é legal. Alerte o seu assessorado que o jornalista pode perguntar algo embaraçoso ou constrangedor. Oriente a responder de forma mais objetiva, tá? Sugira ao seu assessorado que ofereça seu cartão de visita com seus contatos ou contatos dele, né? Isso facilita, inclusive na hora de, por exemplo, de televisão, saber a grafia do nome do seu assessorado, tá? Isso é legal, viu? Então,
nada mais gentil também o seu assessorado passar o seu cartão de visita pro repórter, tá? Então, vamos fazer 4 bases ou 4 passos antes de se fazer um planejamento de uma exposição ou de uma geração de matéria. Estude o seu cliente antes de fazer a matéria ou assim que você começar o seu trabalho de assessoria de imprensa, tá? Então, estude o seu cliente, seus sócios, sua história, você tem que conhecer todo o andamento da empresa, as suas curiosidades, as pautas podem sair dessas mínimas coisas, tá? Desses mínimos detalhes. Então, antes de você começar diretamente dizendo, sou assessor de imprensa, passe um tempinho conhecendo o dia a dia da empresa que você vai trabalhar, tá? Observe, não fique intrometendo, só observe, tá? Isso é muito importante. Veja quais são as expectativas do seu cliente. Se não combinarem com as suas expectativas, a imagem não chegará como deve ao público final. Então, argumente ao seu assessorado, tá? O que pode ser feito. Você, enquanto assessor de imprensa, você pode fazer isso, tá? É igual aquela velha, né, máxima que a gente brinca. Não adianta todo mundo estar vendo que essa roupa minha aqui é branca e seu assessorado falar que ela é preta, né? Não combina, não vai dar certo, né? Então, saiba se seu cliente ou seu assessorado, ele é acostumado a realizar eventos. Se sim, ótimo. Se ele conhece um trabalho de uma assessoria de imprensa, se não conhecer, coloque para ele claramente o que você pode fazer, até onde você pode chegar, tá? Conheça o dia a dia do seu cliente e da empresa, né? Falei isso. Passe por todos os departamentos. Tá bom? Faça um briefing, quer dizer, faça um resumo com todas as informações coletadas, contatos, e-mails, canais de comunicação de interesse que serão estudados. Isso vai facilitar para você, para saber quais são os veículos que você vai chamar para divulgar aquele produto que você quer divulgar, tá? Conheça a sua estrutura disponível. Lembra quando eu falei para vocês de um departamento de comunicação, como que ele funciona? Então, veja qual a disponibilidade, ou quem é o porta-voz da empresa, se há um departamento de comunicação, se há um departamento de marketing, se há uma agência de publicidade. Vá até os diretores, até os gerentes, até os coordenadores, veja o andamento da empresa, entenda o desenvolvimento da empresa que você vai trabalhar, tá? Saiba qual é a demanda periódica da empresa, tá? Isso é muito importante, isso pode gerar matéria, tá? Nesse cotidiano da empresa que você vai trabalhar. Faça um planejamento para que seu cliente apareça sempre, mas sem exagero, tá? Invista em campanhas educativas e datas comemorativas.